Olá! Bem-vindo você que está assistindo o replay dessa live. Hoje nós vamos falar de como fazer a sua empresa rodar sem você. E eu estou num lugar aqui propício para fazer essa live, porque eu estou em pequenas férias e eu estou no Ceará, minha terra, descansando um pouco. E eu achei que esse tema tinha tudo a ver com a sequência de lives que a gente está falando para empreendedores médicos aqui, né? Então esse live tem tudo a ver com esse momento, porque eu estou de férias e a minha empresa em São Paulo está rodando, linda e maravilhosa. E eu queria contar para vocês como a gente faz para fazer isso, para conseguir isso. Não que seja perfeito, tá? Mas que realmente é uma hora que você tem que poder sair e deixar a sua empresa rodando sem você. Tá bom? Beleza? Então vamos deixar a galera entrar, vamos esperar um pouquinho e a gente já começa no tema de hoje. E aí, Rick, tudo bem? Sejam bem-vindos, Giovana, Angélica. Vamos lá, vamos falar sobre empreendedorismo médico. Vamos falar porque é um tema que vocês sabem que eu amo, que me instiga muito, que me faz, que faz meu coração cantar. Quando eu vejo médicos fazendo muito mais do que eles podem fazer na vida deles, quando eles não se limitam a ser somente médicos. Porque na nossa faculdade a gente só aprendeu a ser médico, né? E aí quando a gente chega no mercado de trabalho, que a gente se depara com tantas dificuldades que a gente tem para colocar o nosso negócio para rodar, aí a gente fica pensando, putz, por que eu não tive isso na faculdade, né? Por que eu não aprendi como administrar um negócio, como empreender, como pensar fora da caixa, como ir para frente, como olhar para um outro mercado e não apenas fazer o nosso trabalho técnico, né? Então, eu sofri isso, vocês sabem disso, eu sofri muito com isso na minha vida. Só que em 2008 eu resolvi empreender. Então, eu montei uma sorveteria há 12 anos atrás. Hoje a sorveteria tem 3 lojas, está indo para a 4ª loja. E eu consegui fazer isso graças a uma mudança de mindset na minha vida, né? Eu pensava muito como técnica. Eu fiz terapia intensiva, só para vocês terem noção, né? Oi, Nath, tudo bem? A Nath trabalha comigo, gente. Olha que linda ela aqui. Bem-vinda. Né? E eu só consegui fazer essa mudança, esse turn point, porque eu mudei a minha mentalidade. Eu passei a ver que eu não poderia mais trabalhar apenas com a minha hora de trabalho. Né? Eu passei a pensar que eu teria que ter ganhos acima da média. E para isso eu tinha que ter entrega acima da média. Eu não podia fazer só o que os meus colegas estavam fazendo. Eu tinha que fazer mais para conseguir mais. Então, essa mudança de mindset veio de uma dor, tá? Uma dor que eu senti de que eu não gostaria de trabalhar por hora, mas na minha vida. E que eu gostaria de ser uma dona de empresa. Eu gostaria de ter outras pessoas trabalhando para mim. E eu gostaria de ajudar outras pessoas a crescerem também. E não ser um voo solo. E não ser só um self, entendeu? É a gente poder fazer parte de uma engrenagem no mundo que roda, que gira. Né? Então isso é que é empreender. É você colocar uma roda para girar, onde várias pessoas vão depender da sua roda. Então, isso é contribuição. Isso é você fazer mais pelo mundo. Isso é você colocar uma ideia no mundo. Né? Oi, Clau. Bem-vinda, querida. E aí, olha. Vocês que estão aqui nessa live, pra gente conseguir mandar essa live pra mais pessoas, é só você pegar esse coraçãozinho aqui, me dá muitos corações, tá? Porque eu mereço, vai. Eu tô de férias e eu tô aqui fazendo live. Porque começou, não para mais. Esse é o lema do empreendedor. Começou, não para mais. Então, de férias, a gente faz live, sim. Temos live, sim. Porque a gente precisa colocar a nossa empresa para rodar sem a gente, né? Então, eu preciso ensinar isso para vocês aqui. Tá bom? Vamos lá? Então, ó. Vamos começar falando, né, sobre o problema, né? De vez em quando eu vou olhar pra cá, tá? É porque eu tenho um roteiro aqui de tudo que eu preciso falar pra você, pra não esquecer de nada. Então, não acha que eu tô colando mesmo, tá? Eu tô olhando o que eu preciso falar pra você. Então, olha, como médicos, nós somos donos da nossa própria empresa, certo?
Seja se você tiver... Oi, Hilton, bem-vindo! Seja se você tiver... Hilton é um dono de empresa, hein, gente? É um empreendedor. Então, ele sabe do que eu tô falando. Né, Hilton? Nós, como médicos, somos donos da nossa própria empresa. Seja se você tem um consultório, né? Seja se você tem um consultório seu, ou se você tem um consultório que você abre para outros colegas atenderem com você. Seja se você montou uma empresa médica e você propicia que outros colegas possam trabalhar para o hospital. Então, você é o empreendedor, né? Seja se você tem um empreendimento fora da medicina. Se você montou algum negócio fora da medicina. Certo? Então, existem várias formas de você empreender na medicina. Então, nós médicos somos empreendedores natos. Só que esqueceram de falar uma coisa para nós. Na faculdade não nos ensinaram isso. Então, nós passamos 6 anos aprendendo como ser médicos. Mas a gente não aprendeu como ter um negócio. A gente não aprendeu como empreender. A gente não aprendeu como administrar esse negócio. E é sobre essas dores que eu venho falando aqui com vocês há algum tempo, né? E aí, essa semana, a gente introduziu um conceito aqui interessante, que foi o conceito das 3 personalidades que todo empreendedor tem. Lembram? Então, quem viu meus stories essa semana, quem não viu, tá lá nos destaques do Instagram, tá? Então, lá a gente falou sobre o técnico, o empreendedor e o administrador. Essas são as 3 personalidades que a gente tem dentro da gente. E a gente passou 6 anos de faculdade aprendendo só sobre o técnico. Então, a gente aprendeu a operar, a gente aprendeu a atender, a gente aprendeu a tratar doenças, a gente aprendeu a diagnosticar, aprendeu a dar o remédio. Beleza, show de bola. Só que as outras 2 personalidades, onde ficaram? Né? Oi, Tice. Bem-vinda, minha irmã. Então, as outras personalidades não nos ensinaram. Então, lembram que eu falei pra vocês? Olha, o técnico. Quem que é o técnico? Somos nós. É gente que faz. É o cara que só quer trabalhar, né? É o faça você mesmo. É o cara que só fica feliz se ele estiver trabalhando. Né? Ele não se interessa por ideias. Ele se interessa como as coisas vão ser feitas. E ele é aquele cara que abre o consultório 8 da manhã e fecha às 22 horas. Né? É aquele cara que vai lá, que tá lá, o paciente, ele vai atender. É esse cara. Nós somos nós todos, né? Somos nós. Já o administrador, a personalidade administradora, é uma personalidade que nos dá o planejamento. É a pessoa que vai olhar para os números. É a pessoa que sabe qual é o custo fixo do consultório ou do negócio próprio que montou. É a pessoa que monitora os faturamentos. É essa pessoa, né? É a pessoa que é pragmática. É a pessoa que organiza. É essa pessoa que existe dentro de nós. Ai, Camila, eu não tenho isso. Tem sim, tá? Procura bem no fundinho aí seu que tem. Essa pessoa pode estar adormecida, mas ela precisa ser acordada. Porque para você ser um empreendedor, você precisa dessa personalidade. Não existe um empreendedor que não planeje as coisas, que não seja pragmático, né? Que não coloque em ordem as coisas, que não dê previsibilidade para o seu negócio. Não existe. E a outra personalidade que a gente falou é a personalidade empreendedora, que é o visionário, que é o sonhador, que vive no futuro, que é o cara que imagina como o negócio vai crescer, o quanto vai estar grande daqui a tanto tempo, certo? Então, essas 3 personalidades são as personalidades que moram dentro de todo empreendedor, beleza? Mas, ao longo da semana, eu também fiz algumas enquetes para você no Instagram, e lá eu obtive algumas respostas que eu gostaria de conversar aqui. Por quê? Porque lá muitas pessoas se disseram como técnicos, tá? Colocaram lá, eu sou técnico, né? E não é bonito não a gente ser técnico, tá? Então, deixa eu contar pra vocês aqui, ó. Quando eu montei a Stuzy, durante vários anos, eu fiquei lá atrás do balcão. Então, eu servia café, eu servia sorvete, eu repunha papel higiênico e papel toalha no banheiro dos clientes, né? Por várias vezes, aos domingos, eu estava lá dentro lavando louça, porque eu precisava repor a louça para servir café.
Então pensa bem, quando você tá lá lavando louça, quem é que tá olhando pro seu negócio? Quando você tá lá dentro na cozinha, trancada, com a cabeça baixa, com a bucha na mão e lavando louça, você não está vendo se os clientes estão sendo bem atendidos. Você não está olhando para a experiência que o cliente está tendo no caixa. Você não está olhando para como a casa está caindo lá fora e você está lá dentro lavando louça. Então, qual é o lavar louça do médico? É se trancar dentro do consultório. Então, se você está trancado no seu consultório atendendo pacientes, você está lavando louça. Você está lá sem olhar para o seu negócio, sem saber o que está acontecendo, sem vislumbrar novas oportunidades, sem olhar para os números para ver se os números estão batendo, se está tudo bem com o fluxo de caixa da empresa e etc. Só que para nós médicos, o técnico é o nosso quentinho, não é? É para onde a gente volta toda vida que a casa cai, toda vida que o sapato aperta. Então, é uma posição ótima de se estar. Né? É uma posição ótima. Por quê? Porque é o que você sabe fazer. E tá tudo bem se você sabe fazer isso. Né? Só que se a gente continuar no técnico, o que vai acontecer? Você não pode ter uma dor de barriga. Você não pode viajar. Você não pode tirar férias com sua família. Você não pode fazer absolutamente nada. Porque você tem que estar lá dentro da sua empresa. Oi, Washington. Bem-vindo. Certo? Então, como eu falei pra vocês, nos 6 anos de faculdade, a gente se dedicou pro técnico. E a gente aprendeu o técnico. Então, é o nosso quentinho, é pra onde a gente volta. Toda vida que a gente tem uma empresa, né? E que a gente precisa estar nela. Onde a gente vai estar quando a gente quer estar na nossa empresa? No técnico. Que é atendendo pacientes. Que é operando. Que é servindo sorvete, fazendo café, que é atendendo o cliente atrás do balcão. Então, toda vida que a gente está fazendo isso, a gente está fugindo do administrador e do empreendedor. E a gente está cada vez mais enroscado dentro dessa empresa. Oi, Claudineia. A gente está cada vez mais enroscado dentro da empresa. Certo? Então, a gente acaba sendo escravo do nosso negócio. Por quê? Porque a gente não pode sair dele. A gente tem que ficar lá dentro. Por quê? Porque o negócio depende de nós. Se não fosse eu lavar a louça no domingo, quem ia lavar? Não é? Se não fosse eu servindo café para os clientes há 12 anos atrás, quem ia servir? Só que eu logo me liguei. Eu logo me liguei que eu precisava fazer uma empresa que não dependesse de mim. Eu precisava ter um negócio que fosse independente, que fosse livre e que me deixasse livre. Então, todos os dias da minha vida, eu pensava em como eu vou fazer isso que eu estou fazendo pela última vez. Então, anota essa frase. Você que está assistindo essa live, você que está ouvindo o replay. A frase é: como eu posso fazer isso pela última vez? Por quê, Camila? Ah, porque eu odeio fazer isso? Não. Porque enquanto você estiver lavando louça, atendendo o paciente, você não está fazendo o seu negócio crescer. Não tá. Você não está olhando, porque não dá tempo, né? Não dá tempo fazer isso. Certo? Então, como eu falei para vocês, a gente acaba sendo escravo desse negócio. Só que a gente tem que pensar todos os dias em como fazer isso pela última vez, em como não fazer isso. Então, existem algumas frases, né, pra gente pensar, ó. Como fazer a minha empresa funcionar sem que eu esteja lá? Frase que tem que ser pensada todo dia. Como fazer o meu pessoal trabalhar sem que eu interfira constantemente? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente é o dono de empresa, a gente olha uma pessoa fazendo diferente do que a gente tá fazendo, a gente quer ir lá e corrigir a pessoa. Só que realmente faz diferença eu ir lá corrigir essa pessoa? Eu não vou podar o jeito dela de fazer e na hora que eu não estiver lá, ela não vai conseguir fazer? Quer dizer, eu tô criando pessoas dependentes de mim, né? Eu tô criando pessoas que não são livres para criar seus próprios jeitos de fazer as coisas, certo? Entenderam? Oi, Alexandre. Bem-vindo. Né? Então, como ter uma empresa
e ao mesmo tempo estar livre dela? Olha que pergunta. Isso é boa, né? Como ter uma empresa e ao mesmo tempo estar livre dela? E como dedicar o meu tempo ao que eu gosto de fazer e não ao que eu tenho que fazer? E na realidade, Camila, quer dizer que eu nunca mais vou atender um paciente na minha vida? Não, não é isso. Camila, quer dizer que eu nunca mais vou servir um café? Que eu nunca mais vou servir um sorvete na minha vida? Não, gente. A diferença é que você vai poder fazer isso sim, sempre que você quiser. Mas se você não quiser, tá tudo bem também. Por quê? Porque você criou uma empresa independente de você. Então esse é um mindset que a gente tem que ter para colocar uma empresa para rodar sem a gente. É conseguir diferenciar. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero ou eu faço o que eu tenho que fazer porque eu não tenho nenhuma outra opção. Então, existe uma grande diferença entre esses dois conceitos, né? Certo? Então, Camila, como é que eu faço para uma empresa sobreviver sem mim, né? A Giovana falou, nossa, que pergunta. Pois é, Giovana, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Sim, a gente tem que se fazer sim, porque é uma pergunta que importa para nós, já que a gente não quer ser escravo dos nossos próprios negócios, né? Então, muita gente pensa assim, então eu vou ser CLT, né? Se eu não quero ser escravo do meu próprio negócio. E CLT não é uma escravidão? De você ter que ir trabalhar a hora que você tem que bater o ponto lá? Né? De você não ter liberdade para dizer, cara, hoje eu não tô bem, hoje eu vou trabalhar um pouco mais tarde. Hoje eu não vou chegar na hora que eu preciso chegar, eu vou chegar na hora que eu estiver me sentindo bem, né? Que é o que eu falei pra vocês. Domingo eu estava trabalhando. E eu estava trabalhando porque eu quis trabalhar. Entenderam? Não porque eu tinha que ir trabalhar. Eu quis trabalhar porque eu sabia que na segunda eu ia viajar para tirar uma semana de férias. Então eu fui domingo lá, tocar as coisas que eu precisava tocar, deixar tudo organizado, para na segunda viajar. A Angélica tá falando aqui, preparar a equipe. É uma das coisas que a gente precisa fazer, viu, Angélica? É uma das coisas, porque sem equipe a gente não cresce. A gente não vai pro nosso próximo nível. A gente fica uma eu presa, né? Não é uma empresa, é uma eu presa. Eu e eu e eu. Eu faço tudo. Eu abro, eu fecho, eu atendo, eu cobro, eu pago, faço tudo. Então, na realidade, esse é um dos conceitos que a gente vai falar aqui. Sobre como é que a gente vai ter uma empresa que roda sem você. Certo? Então, para começar esse assunto mesmo, eu queria te perguntar quem aqui já viu um filme que chama Fome de Poder? Fome de Poder é um filme da criação do McDonald's, né? E eu queria trazer o McDonald's para esse conceito para a gente entender um conceito muito importante de quem quer ser livre da própria empresa. Né? Vocês sabem como se passou esse filme? Né? Esse filme, ele é o filme que chama Fome de Poder. Ele foi um cara que chamava Ray Kroc. Ele era o vendedor de milkshake, de máquinas de milkshake, que vendia máquinas pro McDonald's, certo? E aí, quando ele chegou lá naquela loja, ele achou aquilo sensacional, né? Ele achou aquilo muito legal. Que foi o quê? Exatamente, hambúrgueres vendidos a 10 centavos de dólar, servidos de minuto a minuto, pedidos direto pro garçom. E além disso, perfeitamente padronizados. Então, ele conseguiu identificar naquele modelo de negócio, um modelo de negócio revolucionário. Porque naquela época não se existiam lanchonetes desse tipo. Né? Oi, André. Certo? Não existiam lanchonetes desse tipo. Então, o que ele fez? Ele olhou para aqueles caras e falou, vocês têm um negócio milionário na mão e vocês não sabem. Né? Vocês não sabem. Por quê? Porque eles tinham padronização. E eles tinham a sistematização. Então, todos ali sabiam como fazer um hambúrguer do mesmo jeito. Então, o picles cortado do mesmo jeito. O hambúrguer da mesma altura. O bolinho de carne da mesma altura. Fica ao mesmo tempo na chapa. Esquenta o pão
da mesma temperatura, coloca a mesma quantidade de ketchup em cada hambúrguer. Não é interessante isso? Vocês já devem ter ouvido a história do McDonald's, né? E o McDonald's hoje é conhecido pela sua padronização. Então, uma viagem que eu fiz, uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz na minha vida, se eu não me engano, foi para a Alemanha. E quando eu fui para a Alemanha, eu falei, cara, o que eu vou comer lá, né? Porque eu não gostava muito desse negócio de salsicha, chucrute, né? Oi, Karina. Então, o que me salvou lá naquela época? Eu tinha 20 e poucos anos, e naquela época o que me salvou foi o McDonald's. Porque eu sabia que se eu fosse ao McDonald's, eu iria comer o mesmo hambúrguer em qualquer lugar do mundo. E hoje o McDonald's é uma empresa com 40 mil lojas, né? Com 40 mil lojas. Então, mas naquela época, os caras, os irmãos McDonald's que montaram a franquia, né? Montaram uma loja, não sabiam a joia que eles tinham na mão, a pérola que eles tinham na mão. E calma que tudo vai fazer sentido, tá? Não sai daí. Tudo vai fazer sentido o que eu tô falando pra você. Mas espera um pouco que eu quero contextualizar antes, né? Então, lá no McDonald's, eles tinham uma escola que testava os protótipos. Então, toda vida que ia sair um hambúrguer novo, eles tinham lá um lugar onde eles testavam os protótipos, né? E testando esses protótipos, sim, depois que estava tudo ok, testou, etc., todo mundo entendendo como fazia, tudo padronizado, aí sim eles colocavam para venda, certo? Então, eu acho que é muito interessante nós, empreendedores, pegarmos modelos de outros mercados e aplicar no nosso mercado, tá? Eu fiz isso com cafeteria e sorveteria, eu fiz isso na minha empresa médica, né, de prestação de serviço médico. Então, eu acho que é fundamental a gente pegar modelos de outros mercados para aplicar no nosso. Então, vão pensando aí, como é que vocês aplicariam esse modelo do McDonald's no negócio de vocês? O que foi o pulo do gato? Oi, doutor Elias, bem-vindo! Que bom ter o senhor aqui, viu? Estamos aqui falando sobre médicos empreendedores, e o senhor é um deles, com certeza. Certo? Então, esse modelo do McDonald's, né, nos faz pensar o seguinte: e que tal se todos nós fingíssemos que as nossas empresas serão franqueadas? Que tal se nós fingíssemos que as nossas empresas serão modelo para outras 5.000 empresas? Camila, você ficou doida? Você ficou doida porque você falou essa semana no seu Instagram que você não queria franquear a tua empresa. Falei e repito, né? Lá que pra quem não viu, no meu stories essa semana eu respondi uma pergunta de uma seguidora, que ela me perguntou assim: você já pensou em franquear a gelateria? Aí eu falei, olha, eu tenho dois motivos para não franquear a Stussy. Tá? O primeiro motivo é que a gente mudaria de mercado. A gente sairia do mercado de food service para o mercado de venda de negócios, tá? É um outro mercado. Você tem que se dedicar a outra coisa. Camila, mas não é tudo negócio, não é tudo sorveteria? Não, gente, é totalmente diferente esses mercados, tá? É você se dedicar à criação de produtos, estruturar melhores formas de fazer, estruturar melhores formas de servir, atender os clientes, é um negócio. O outro é você fazer a padronização do teu negócio para que outras pessoas possam operá-lo. Então, isso é um mercado completamente diferente. Então, eu falei para você, sim, que eu não franquearia porque eu não gostaria de mudar de negócio agora. Acho que o meu negócio ainda não está maduro o suficiente para que eu abandone, né? O negócio produção de sorvete, fabricação de sorvetes, para o negócio produção de franquias, né? E outro motivo filosófico é que eu não gosto do modelo, do mindset do franqueado, né? O franqueado é aquela pessoa que quer tudo pronto, né? Ele não quer pensar, ele não quer dar a cara para bater e ir lá
tentar colocar a bunda na janela e ver quem vai comprar ou não, né? Ele quer tudo pronto, ele quer um negócio já montado, ele quer um modelo já firmado. E eu não gostaria de trabalhar com pessoas que quisessem esse tipo de modelo. Isso é uma questão filosófica, tá? Pode ser que eu mude, afinal, a loja é minha, eu mudo a hora que eu quiser, né? Então, é bem isso. Quando você é dono do seu próprio negócio, você tem liberdade para tomar as decisões que você quiser. Tome as decisões e arque com as consequências das suas decisões. A gente tomou essa decisão de não franquear no momento, apesar de termos recebido várias ofertas de pessoas querendo franquear, inclusive fora de São Paulo, etc. Mas optamos por não fazer isso agora. E você tá falando exatamente para eu franquear, Camila? Não, gente, eu tô falando para você fingir. Fingir que vai franquear. Por quê? Porque só assim você vai passar a trabalhar pela empresa e não na empresa. Entenderam a diferença? Então, nós médicos que temos negócios, seja o nosso consultório, seja um negócio fora da medicina, nós trabalhamos nos negócios. Nós não trabalhamos pelo negócio. Então, quando eu trabalho pelo negócio, o meu mindset muda. Por quê? Porque eu vou trabalhar para este negócio caminhar sozinho. Eu vou trabalhar para este negócio ficar independente de mim. Quando eu trabalho no negócio, eu estou fazendo ele trabalhar, ele depender de mim. Porque se eu não for, se eu não estiver lá, o negócio não vai rodar. Então, o meu trabalho aqui enquanto empreendedora é trabalhar pelo negócio, tá? Pelo negócio. Então, como é que eu faço isso? Eu finjo que a minha empresa vai ser franqueada. Eu finjo que a minha empresa, que o meu consultório vai servir de protótipo para outros 5.000 consultórios. Olha que legal. E aí, eu faço o quê? Eu padronizo tudo. Eu padronizo o jeito de receber o cliente, né? O onboarding do cliente no meu consultório, na minha empresa. Se eu tenho uma empresa de prestação de serviço médico, eu padronizo o jeito que meus médicos atendem os pacientes, né? Eu padronizo os processos do meu atendimento. Eu padronizo o jeito que a minha secretária atende os pacientes, né? Eu padronizo o jeito, a saudação de despedida, por exemplo. E eu padronizo também o atendimento em si, para que, se por acaso eu não for atender, algum médico que trabalha comigo possa atender também. Algum médico que está prestando serviço possa prestar serviço igual a mim, né? Ter padronizado o jeito que eu faço isso, para poder fazer também. Para que outra pessoa possa fazer também. Certo? Então, você tem que transformar a sua empresa num produto. E não o produto que você vende ser a coisa mais importante da sua empresa. Então, vamos lá. Se eu acho que o sorvete é meu produto principal, eu tenho que padronizar o meu jeito de fazer esse sorvete muito bem, para que eu possa expandir a minha loja e que outras lojas possam também ser iguaizinhas à matriz. Hoje eu tenho 3 lojas, né? E eu posso falar para vocês que a gente está num processo de padronização desses processos, desses sistemas, né? A gente não tem isso tão bem determinado assim. Mas eu sei que se eu quiser ter 30 lojas, eu tenho que padronizar isso muito bem. Porque eu não vou poder estar nas 30 lojas. Então, as pessoas que estão lá vão ter que fazer do jeito da matriz sempre, para que essa loja possa crescer e expandir, né? Certo? Então, conta pra mim aqui se tá fazendo sentido pra você isso que a gente tá falando, né? Então, que o jeito de você estar livre da sua empresa é você fazer processos tão bem definidos que as pessoas possam reproduzir o que você faz em um lugar só. Que as pessoas possam reproduzir o seu atendimento, o seu produto em outros lugares. Então, o segredo de tudo é padronização. Não tem outro jeito. Certo? Conta pra mim aqui se tá fazendo sentido pra você, porque a gente vai falar aqui de algumas regras dessa padronização ainda, tá?
Então, o que a gente viu até agora? Que existem 3 personalidades de empreendedor: o técnico, o administrador e o empreendedor dentro de você. E que quando você está no técnico, né, você é a pessoa que anestesia e faz a cesárea, você é a pessoa que serve o café e lava a louça, você é a pessoa que abre e fecha seu consultório. E que, ok, é lindo ser assim, desde que você queira. Por quê? Porque se você não quiser, a empresa tem que rodar sem você. E para isso a gente precisa desenvolver o administrador e o empreendedor. Sim, precisamos. Mas precisamos de padronização, né? Então essa padronização vai ser maravilhosa para essas 3 personalidades. Você concorda? O empreendedor, por que vai ser bom para ele? Porque ele vai olhar para o futuro e vai dizer: ah, então agora eu já sei o jeito de eu expandir esse negócio, de eu fazer esse negócio ser grande. Agora eu já sei. O técnico vai usar a padronização que você vai criar para atender melhor os pacientes. Certo? E para pensar assim: olha, agora eu já sei como é que eu vou fazer. Então, o empreendedor vai pegar essa padronização e vai amar, porque ele vai expandir o negócio dele. O administrador também vai amar. Por quê? Porque vai ter tudo escrito, tudo padronizadinho, o jeito de fazer de cada coisa. E o técnico também vai amar. Por quê? Porque vai sobrar mais tempo para ele exercer o que ele mais ama, que é atender, que é colocar a mão na massa. Né? Certo? Beleza? Então vamos lá. Existem 3 regras pra gente fazer isso. A gente já fez aqui uma pequena revisão, né? Ah, depois disso eu trouxe o conceito do McDonald's pra você. Camila, o que tem a ver o McDonald's com a medicina? Tem tudo a ver, gente. Se a gente conseguisse aprender com outros mercados, a gente ganharia muito mais tempo. Então, o McDonald's trouxe esse conceito da padronização, esse conceito do mesma altura do bolinho da carne, a mesma temperatura do pão, a mesmo tamanho do picles, a mesma quantidade de ketchup, e os clientes querem a padronização. Ele quer estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer McDonald's, e comer o mesmo hambúrguer. O mesmo hambúrguer. E por que não pensar dessa forma quando a gente está na nossa empresa? Então, o que eu falei para vocês, finja que vai franquear a sua empresa. Finja que você vai franquear o seu consultório. Oi, Luciano. Luciana, bem-vinda. Finja que você vai franquear o seu consultório e tenha processos padronizados dentro dele. Para quê, Camila? Para que outras pessoas possam atender os pacientes da forma como você quer que eles atendam. Para que a sua secretária possa receber o seu paciente do jeito que você quer que ela receba. Para que a sua secretária cobre a consulta do jeito que você quer que ela cobre. Não é? Então, o segredo de a gente ter um negócio que não dependa de nós é a padronização. Certo? É você, como a gente falou aqui, ó. É você trabalhar pela empresa e não na empresa. Ou seja, é você saber quais processos devem ser padronizados ao máximo para que outras pessoas possam fazer por você. Então, para a gente fechar aqui, existem algumas regras para a gente fazer essa padronização. E eu vou dar aqui para você. Eu vou dar aqui para você 3 regras. Certo? Primeira regra é para você se preocupar com o valor que você oferece. O valor que você oferece para os seus clientes, né? E quando eu tô falando de valor, valor não é dinheiro não, tá? O valor é o que a pessoa acha do seu negócio. Valor é o que ela te fala que ela acha do seu negócio. Isso é o valor que você conseguiu implementar, né? Naquele serviço. A Karina falou aqui, ó, padronizar dá uma identidade para a empresa. Exatamente. E, Karina, o paciente ou o cliente ou qualquer outra pessoa sabe exatamente o que esperar de você. Então, ele sabe que ele vai no seu consultório e ele vai ter a mesma sequência de atendimento de outro.
Ele sabe que ele vai ser atendido por um médico no centro cirúrgico para fazer uma anestesia, por exemplo, e vai ter uma sequência de atendimento e de padronização para aquele cliente, certo? Então, realmente, padronizar te dá uma identidade para as coisas e a gente precisa seguir isso, tá? Então, a primeira coisa... Perdi aqui a folha. É você oferecer valor, né? Então, o que é o valor? Na realidade, o valor é o que você oferece para o seu cliente, né? Não é o preço. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que ele chama Rafael Brandão. Ele é um oncologista e a consulta dele, gente, quando a gente vai no consultório dele, é um negócio assim que não existe no mundo. Um beijo para ele, inclusive. Se ele alguma hora vir essa live e ele vai saber do que eu tô falando, né? Por quê? Porque ele é um cara que ele padronizou um modelo de atendimento onde você sai de lá extremamente bem atendido, com todos os seus exames feitos e vão ser entregues na tua casa depois. Então, você sai de lá com tudo feito. Então, é o valor que ele entrega pra você. Além de ele olhar pra você de uma maneira holística, né, como médico, você já faz os exames e já recebe os exames na sua casa depois. Então, é sensacional. E é um modelo de valor para mim muito grande, o Rafa. E ele conseguiu isso, né? E, além disso, ele colocou assistentes para atender para ele. Então, quando ele entra na sala para falar com o paciente, a assistente dele já deu todo o primeiro atendimento. Ela já colheu a história, já pegou os exames, já fez todo um pré-atendimento. E quando ele chega, ele só faz a mágica, entenderam? Então, ele padronizou isso. Tanto que num dia que a atendente dele teve Covid, ficou em casa, a gente sentiu falta, falou, nossa, cadê a Érica? Onde está a Érica? Que não está aqui com você. Então, ou seja, ele criou um negócio tão bem montado de atendimento ao cliente, que quando a gente foi, que não viu atender a assistente dele lá, a gente sentiu falta, né? Então, pra você ver que ele criou um negócio que não depende totalmente dele, tá? Não depende. Apesar dele ser um cara extremamente dedicado e vai, enfim. Mas porque ele quer se dedicar. Porque ele quer exatamente doar o melhor dele, entenderam? A segunda coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. O modelo que vocês criarem tem que ser operado por indivíduos com baixo índice de capacitação. Não adianta você criar um negócio que só pessoas que estão com nível superior, terceiro grau completo, né? Ter 3 pós-graduações para operar. Não dá. Então, se você faz um roteiro de atendimento, por exemplo, em que tem palavras rebuscadas, coisas difíceis de fazer, não vai rolar, gente. Tem que ser a prova de dummies, né? Tem que ser a prova de gente idiota mesmo. Tem que ser simples. Para que seja reprodutível. Senão, não rola. Então, você ter um elevado nível de atendimento não significa você ter coisas mais difíceis para que teus funcionários façam, tá? Significa que você entrega valor de maneira padronizada ao longo do tempo para todos os teus clientes. É isso que significa, tá? Então, essa é a segunda dica que eu queria dar para você na hora de você padronizar os processos da sua empresa, tá? E a terceira dica, pra gente já ir se encaminhando aqui pro final, é que a gente precisa documentar. O médico não quer documentar. Por quê? Porque tá tudo aqui na cabeça dele. E a gente aprendeu a achar bonito isso. A gente aprendeu a achar lindo que as coisas estão só aqui na cabeça do médico. E o médico não pode ser esse cara. Ele tem que documentar. Porque ele tem que transmitir para outras pessoas o conhecimento que ele tem, os pensamentos que ele teve de tratamento, a padronização do cuidado do paciente. Então, não pode estar tudo aqui na cabeça dele. Ele tem que colocar isso no papel para que outras pessoas possam... Voltamos! Eu tô num hotel aqui no Ceará, então às vezes a conexão não é tão boa. Mas a gente tá finalizando já. Então, a documentação serve para quê? Para você declarar o que você quer para as pessoas. Para que você transmita clareza para as pessoas. Então, se você quer que a atendente chame o paciente, olá,
tudo bem? Seja bem-vindo, como vai o senhor? Você tem que escrever isso. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, como vai o senhor? Senão, um vai falar, oi, chuchuzinho, bem-vindo. O outro vai dizer, oi, tudo bom? Ainda bem que o senhor chegou. E assim vai. Quer dizer, a coisa não vai ficar do jeito que você quer. Então, o que significa isso? Na hora que você tá no consultório, ela atende do oi, tudo bem, como vai o senhor? Seja bem-vindo. Quando você não tá, ela chama de chuchuzinho. Né? Ela chama de meu querido. E você não quer que ela chame de chuchuzinho de meu querido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que declarar isso. Né? Você tem que declarar isso. É para isso que servem protocolos e regras. Só que isso tem que ser escrito no manual. Pra vocês terem uma ideia, recentemente na Estudos a gente fez um treinamento de vendas. E aí o que aconteceu? No final do treinamento, elas tiveram acesso a técnicas de venda, né? No final do treinamento, nós fizemos um playbook. O que é esse playbook? É um manual onde lá tem escrito todos as sugestões de vendas que a gente quer que elas façam. Então, se você for na Estudos e lá consumir, você me manda um direct e me fala se aconteceu isso ou não, tá bom? Se o cliente pedir um bolo, ela tem que oferecer um café. Entenderam? Então, se o cliente pediu uma torta salgada, ela vai oferecer um suco. Se ele tomou um sorvete, na hora que ela for retirar o copinho da mesa, ela tem que oferecer um café ou uma água para o cliente. Isso é padronização. Porque você não pode deixar nas mãos das pessoas a boa vontade de lembrar, de oferecer o seu produto. Oi, Rodolfo. Certo? Entenderam? Então, isso é que faz você ser livre da sua empresa. São processos que entreguem valor. São processos fáceis de serem realizados para que qualquer um realize. E não só aquelas pessoas com alta qualificação, mas que qualquer um possam realizar. Né? E que você escreva isso e declare para as pessoas e treine as pessoas para que elas saibam o seu jeito de atender. Certo? O seu jeito de fazer as coisas. Entenderam? Beleza? Ó, essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir. E eu queria que você depois me contasse se você gostou dessa live, se foi esclarecedor para você e se você vai aplicar alguma dessas dicas que eu dei no seu negócio. Tá bom? Então, ó, um beijo, vou jantar. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Tchau, tchau pra vocês.